Sete Raios Podcast Evadidos da Matrix. Episódio Autodidatismo e Fuga da Matrix. A civilização humana já conta dezenas e dezenas de milhares de anos, dos quais muitas dezenas de inúmeros núcleos civilizacionais ocorridos em várias partes do mundo, mal deixaram vestígios. Nós temos vestígios em pedra de várias civilizações, seja na América, seja na Ásia, na Índia, Oriente Médio, Mesopotâmia, mostrando da capacidade de civilizações passadas de construir cultura, construir sobre conhecimentos diversos fundamentos e uso de uma ciência que se perdeu. E a civilização humana, ela tem tendência a se transformar em algo como que uma grande tribo. E essa grande tribo, em sua cultura, forma as pessoas que nascem dentro de um sistema, dentro de um formato que tem aquelas características principais, mas tem uma forma fundamental de se estabelecer ao longo do tempo. Forma ao longo do tempo e se estabelece ao longo do tempo. A civilização em si alcança o seu apogeu e desmonta, fenece por várias razões. As mais comuns são guerra, problemas, desastres ambientais, várias delas, mesmo civilizações isoladas em lugares menores, têm essa tendência autofágica no sentido do contato com as suas fontes de sobrevivência. E isso parece perdurar, porque a personalidade, a pessoa, o conjunto dos elementos que nos forma, ele tem como base um animal mesmo, E há uma tendência muito grande de ser um animal pensante. E uma tendência cultural muito forte de afirmar esse estado em contrapartida ao resgate espiritual que ocorre. De tempos em tempos, ele é uma operação altamente científica e nos últimos milênios tem sido disfarçado de religião, etc., porque a capacidade que nós temos de culto, de obediência ao desconhecido é muito grande. E daí, nos seus núcleos, em qualquer época, há uma escolarização imediata no berço da família pela qual a personalidade, o indivíduo passa. Isso lá pelos 3 anos está pronto. Num dado momento, o indivíduo percebe que há certas coisas, como a manifestação ao seu redor fazendo pressão o tempo inteiro de pares de opostos. As opções são fundamentalmente binárias, Ou sim ou não, ou dia ou noite, ou descansa, ou se esgota. É sempre um sistema muito simples para lidar com algo muito complexo, que é o fato de estarmos dentro da Matrix. Num dado momento, desperta no coração humano uma memória de uma antiguidade que ele perdeu, que faz parte fundamental do seu ser original, do qual a personalidade é que é uma parte provisória, uma máscara, persona, máscara temporária. Mas essa máscara precisa se conhecer e focar nisso com profundidade, com seriedade, com dedicação, e vai descobrir que pode fazer isso o tempo inteiro, full time, dia e noite,
ao dormir também. E a partir disso vai abrir a supermente e ela vai perceber mesmo que tem uma força de reconstrução muito poderosa que parte do seu coração e que está reconstruindo o seu ser. As nossas orientações são nesse sentido. Quando você foca no seu funcionamento, em autoconhecimento, em atenção e compreensão dos seus processos, e nessa autovigilância, você se convence que onde está seu coração, aí está o seu tesouro. Essa é uma fala atribuída a Ângelo Silésios, que foi uma figura interessante no sentido de localizar bibliotecas antigas na região do Oriente Médio, partindo para o Egito. Então, há no seu coração um pequeno reator nuclear de força intercósmica, uma fonte de luz e vida, de reconstrução. Os hindus a chamaram de Atman. A tradição ocidental a chama de centelha original, centelha de luz, centelha do espírito. É como se fosse um grão, um fóton com uma luz poderosa o tempo inteiro, como uma porta para a eternidade, e que você, se concentrando nela, anelando e permitindo que seu organismo se alimente de sua luz, você está se reconstruindo em outro mundo. Então você passa de fato a viver em duas dimensões cósmicas. Um outro conceito de dimensão cósmica. Há uma grande confusão disso nas informações veiculadas na nossa época, sobretudo na internet, confundindo-se os planos sutis da matéria, que imediatamente são três, além da ilusão da grande matrix física que nós estamos, tem mais três planos, tudo dentro da matrix, e que também são tudo matéria, não são outra dimensão. As dimensões, elas, neste caso do ser e do seu caminho, elas são entendidas no sentido de universo, no sentido cósmico. Considerando que estando dentro da Matrix, nós estamos como dentro do aquário, no fundo do rio, a gente usa esse sentido analógico, sentido figurativo, e percebemos o universo, tanto para dentro da estrutura das coisas, estamos avançando nesse sentido, quanto para fora, quanto teoricamente, que também é válido, a dedução científica é algo importante, mas não há liberdade porque há o vidro do aquário, há esse sistema holográfico com as suas calotas magnéticas que mantém as personalidades e a parte divina, cujo centro é essa centelha no coração, aprisionados à gravidade, a isso que se chama gravidade. Então essa porta para eternidade, ela está dentro de nós e de repente a pessoa se vê se reconstruindo, abrindo a mente, usando a mente abstrata e percebendo coisas e sabendo coisas, achando uma linha de conhecimento reservada que ela nem imaginava, ou às vezes sim, presumia que existia, mas não imaginava que aparecesse dessa forma. Aí é que você vai perceber a Matrix em sua profundidade. Quando perceber esse reator que está ligado no centro do seu peito, o coração não está à esquerda, ele está no centro, tendendo a pontinha embaixo para a esquerda, né? Aí é que você vai perceber a Matrix em sua profundidade. E não há outro caminho, senão vencê-la sem luta. A gente a vence olhando para a fonte de luz e estando nessa luz. Então, não há como falar de pedagogia, didática e autodidatismo. Não há como não falar disso, porque quando você se conhece, você vai perceber que você estabeleceu uma maneira de aprender dentro das possibilidades que foram colocadas ao seu redor. Mas é interessante dar uma olhada nisso para que você possa otimizar o seu sistema próprio, otimizar o seu autodidatismo. E são atividades distintas, pedagogia e didática. Pedagogia é o estudo da educação que estabelece qual sistema nós queremos aplicar.
Já a didática é uma parte do sistema. Ela se integra ao sistema como recurso usado para o ensino. Os métodos e técnicas pertencem à didática e a teoria do ensino e aprendizagem pertence à pedagogia. Conhecimento ocupa lugar, sim, mas essa pequena leitura que eu farei aqui de um parágrafo esticadinho, ela vai te ajudar no sentido de aperfeiçoar o seu autodidatismo, porque ele é de extrema necessidade para que você, recebendo as ferramentas, as aplique em seu interior. O tipo de pedagogia diz respeito às linhas pedagógicas, das quais a mais antiga, ainda aplicada nos dias de hoje, é a conteudista. Então, esse é o sistema das escolas, ou tradicional, aplicada já há mais de 200 anos, que prepara o aluno para o vestibular, com avaliações constantes, reprovação, uniformização. O professor detém e repassa o conhecimento sistematicamente. Então, o professor, ele está na frente como se fosse um sábio, e ali tem um sistema de disciplina e tal. Tem outra linha que é comportamentista, quase sempre atrelada à linha conteudista, tem como foco moldar o comportamento para as necessidades sociais determinadas. Há orientações constantes, os resultados são recompensados. Nessa linha também o professor detém e repassa o conhecimento sistematicamente. Então, a escola tem, podemos dizer, dois papéis fundamentais: socialização, para o indivíduo aprender a se portar na tribo, entender a grande tribo, e construção, podemos dizer assim, de conhecimento. Construtivista é a linha que espera poder estimular, permitir e acolher a participação ativa do aluno em todo o processo de aprendizagem, construindo o seu conhecimento. O professor funciona mais como um mediador e uma reserva de conhecimento. A ideia é aprender coisas novas, expandindo o que o aluno já sabe, buscando estimular a sua autonomia. Democrática é a quarta linha pedagógica aqui, que nós escolhemos para citar. O foco aqui é a liberdade de escolha dos alunos. Como o nome já diz, tende ao caos. Uma escola democrática tende ao caos. Ao não organizado, que não quer dizer desorganizado, sendo contrária à pedagogia tradicional. Nessa linha, o aluno é a figura central e o professor é um facilitador, junto aos pais e funcionários da escola, evitando-se um cronograma padrão, com o aluno podendo escolher como quer aprender o conteúdo. O aluno tem voz e participa de todas as decisões da instituição. As provas quase sempre são abolidas, as avaliações são por trabalhos escritos, artísticos, apresentações, por participação. Esse modelo iniciou-se na Inglaterra 100 anos atrás, nas escolas Summerhill. Mark de David Summerhill é a figura por trás dessa iniciativa, que já conta 100 anos aí para trás, e tem muitas curiosidades, porque os alunos escolhiam, falavam, tal matéria eu não quero fazer olaria. Ia fazer olaria, ia fazer marcenaria. Depois estava com 10 anos de idade, tinham passado 4 anos já, por exemplo. E ele aprendia fácil aquilo, de maneiras que quando chegavam no vestibular, eles tinham resultado melhor do que os alunos que foram para a escola formal, a escola tradicional, ou a escola comportamentista, e eles tinham resultados melhores. Temos ainda a montessoriana e a Waldorf, que focam no ser do aluno, no seu tempo e sua forma de aprender. Em salas com poucos alunos, não há séries, mas ciclos de 7 anos, com salas com alunos em idades mistas, com a alfabetização se iniciando aos 7 anos, com muitas vezes o aluno já estando na escola há muitos anos. Então o aluno já está na escola, socializando, aí faz 7 anos, começa a alfabetização. É um sistema mais caro, é um sistema muito legal no sentido de que focar no ser é importante, porque é um passo para o ser focar em si mesmo, né? E tem a pedagogia brasileira, mundialmente conhecida, a Paulo Freireana ou pedagogia freiriana, que é uma pedagogia de massa, o que não quer dizer massificadora ou massificante, mas no sentido de que o aluno, qualquer aluno, em qualquer situação, imediatamente tem a sensação de que de fato aprende e de que a pedagogia e a didática funcionam.
Ela considera os aspectos humanos, sociais e culturais do aluno, que é o protagonista, sendo sempre pessoalmente ouvido pelo professor, para ajudá-lo a compreender o mundo através do conhecimento, considerando a bagagem que ele, o aluno, já traz consigo em seu repertório pessoal. Não é? Ele começou em casa ali, no berço, com a mamãe, com os irmãos, às vezes, com os familiares, as pessoas que gostam dele. Qualquer idade que ele chega na escola, ele já tem uma bagagem e é evidente que deve se considerar essa bagagem que a pessoa traz. Hoje em dia a gente vê uma criança de 2 anos de idade que sabe muita coisa. É incrível isso. A educação é vista como uma libertação, como uma possibilidade de mudança das pessoas e do mundo. Isso na pedagogia freiriana. Há uma fala atribuída a Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se transformar em opressor. Por fim, a educação é a pedagogia eclética, que é a associação dos elementos de várias dessas e de outras pedagogias. Hoje em dia, todas elas, considerando e adotando os recursos eletrônicos, pessoais e digitais, todas elas estão usando os recursos digitais como computadores, notebooks, tablets, celulares e afins. Estudando ou não, se formando ou não, adquirindo uma profissão por escolaridade ou por autoescolarização, por autodidatismo, de qualquer forma, você, eu, todos nós, sempre teremos de ser autodidatas ou paramos no tempo e não acompanhamos nossa época. É difícil acompanhar a época em que se vive, sempre foi assim, mas é um exercício que a gente precisa saber, entender quais são as narrativas, porque essas narrativas têm origem lá na Matrix mesmo, e tem as figuras poderosas do mundo, elas são poderosas economicamente e sabem que para se manter nesse lugar elas precisam colocar uma narrativa transformando o mundo como se fosse uma grande gincana o tempo inteiro, e isso colabora para o aprisionamento na Matrix. Deve ser horrível a realidade de alguém que se orgulha de ter uma certa experiência de algo, experiência profissional há 10 anos, por exemplo, ou seja, tem 10 anos que faz a mesma coisa, que repete tudo sem se aperfeiçoar. Existe muita gente assim. A pessoa tem uma formação ou uma profissão e fala, puxa, tem 10 anos de... e não aprendeu mais nada, e ficou parado no tempo, e aí fica com medo quando aparece a IA aí falando que vai fazer isso ou aquilo, né? Mesmo que não seja inteligência no sentido estrito do termo, mas ela pode sim fazer várias coisas de uma maneira que satisfaça as narrativas. Aí é que está, talvez não satisfaça uma necessidade humana de localização no tempo e no espaço, nas épocas, na atualidade, no hoje, mas satisfaz as narrativas, considerando que sempre as coisas em todas as áreas evoluíram e evoluem. Então é preciso acompanhar a época. Se essa pessoa que diz assim fosse um profissional, diria: atuo na área há 10 anos, estou atualizado, acompanho a evolução, atualmente me especializo em tal característica. A maioria, em 10 anos, às vezes nem saiu do lugar. Evolucionista, construtivista, naturalista, de forma presencial, participativa, escolástica, tradicional, não interessa onde você aprendeu a conviver publicamente e absorveu os seus primeiros traços de cultura. Para sair da Matrix, você precisa, primeiro, você deve estar inquietado interiormente, pois percebeu que há algo errado com o mundo. Você acha que é com você, depois você percebe que é com o mundo, que te fez meio monstrinho, meio príncipe, meio cavaleiro, meio paraquedista, meio balonista, meio golfinho. Você começa a ver assim, começa a ver qual é o seu aspecto melhor dentro do seu repertório, e a partir disso você começa a ver que pode ser uma pessoa melhor. E depois ser uma pessoa melhor já não satisfaz. Você precisa de renovação, de reconstrução. E aí é que entra a ativação do seu reator nuclear interior. Em seguida, você já estabeleceu o seu autodidatismo, a sua forma de aprender, de pesquisar e chegar às suas decisões existenciais de qual caminho seguir, dependendo das situações, em cada situação, estando dentro e fora das coisas da Matrix ao mesmo tempo. Esse é o grande lance, sabe? Um pé lá, outro cá. Você está na Matrix, atendendo a expectativa, enquanto você faz o seu jogo
de fuga por conhecimento, por discernimento, dando à Matrix o que é da Matrix, e é você mesmo que é seu. Então, a fala antiga, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dando à Matrix o que é da Matrix e a você mesmo o que é seu. A sua liberdade deve já ter se tornado algo inalienável, algo do qual você não abre mão. E estamos falando da sua liberdade de pensamento, liberdade de consciência, de escolher seu caminho e de defendê-lo, de ter a sua opinião bem fundamentada em posições clássicas, seguras, antigas e sólidas. É importante sempre refletir: qual o mundo que contaram para você? Qual o mundo que você vê? Qual mundo você ajuda a construir? Você já aprendeu uma ação libertária interior, como falamos no vídeo ou no áudio Super-Homem versus Matrix, está aqui no canal, onde a sua consciência racional e a sua parcela lúcida, abstrata e seu equilíbrio interior, pensar, sentir e fazer, são seus guias, te permitindo organizar seu tempo pelo abandono dos condicionamentos e hábitos desnecessários e focando nas suas metas e nos seus objetivos. Você percebe o tempo, como falamos nos vídeos ou áudios observando a Matrix e superando a Matrix. Veja bem, estão confundindo já aí há mais de um século o tempo com o clima. Nós estamos falando, ouça esse áudio, ouça várias vezes, ouça antes de dormir, observando a Matrix e superando a Matrix. Nós falamos em observar o tempo, falamos que é o tempo, como observá-lo. E já se orienta de uma maneira superior. É modesto com seus semelhantes e consigo mesmo, e full-time estuda e otimiza o seu funcionamento na didática do autoconhecimento. Então chega um momento que você está profissionalizado, né, em fuga da Matrix, em se reconstruir e estar em fuga, full-time. Por fim, já que você está fazendo o mais difícil, que é desafiar inteligentemente a Matrix, com todos os seus agentes, o que vier é lucro. Pois a Matrix, se não te abandonou, vai te abandonar em sua conta, te permitindo estratégias muito maiores, tanto para o seu crescimento quanto para o resgate do seu, de fato, semelhante, do seu próximo, daquelas pessoas que a gente vê que tem a ver. Esteja bem, posicione-se interiormente, ponha força no seu autodidatismo, sustente sua atitude, mantenha-se consciente em atenção, discernimento e compreensão constantes. Perdoe-se e limpe seu coração. Perdoar o outro fica fácil, depois que você se perdoa. Por que você se colocou naquela situação? Então se perdoa primeiro. É assim, é a batalha. Cai, levanta e avante. Busque nele a força no seu coração, a força da centelha universal da luz, e ilumine sua mente. Atue acima do racional com sua mente abstrata que está se abrindo, enquanto você, em vigilância constante sobre seu funcionamento, faz suas tarefas, alcança suas metas, realiza seus objetivos e passa bem seu dia a dia. É isso, e irradia isso onde você está. Você é aquela pessoa alegre, aquela pessoa ativa, aquela pessoa que está descobrindo os segredos da existência, os segredos do mundo. Purifique-se, participe das reuniões noturnas no invisível. Ouve o áudio antes de dormir, o comprimento de onda em que esse conhecimento é veiculado já faz com que a gente se reúna no invisível. Mantenha-se animado, alegre e feliz, não perca as aulas no invisível. Canal 7 Raios Evadidos da Matrix, com você em todos os sentidos.